Eu me chamo Gabriela e peço que, por favor, antes de julgar, você escute até o fim. Eu sei que o que eu vivi parece impossível de acreditar, mas eu juro que tudo o que vou contar aqui aconteceu comigo. Desde criança, eu sempre fui muito sozinha. Cresci em uma cidadezinha no interior de Minas, onde todo mundo se conhecia, mas ninguém me conhecia de verdade. Eu nunca fui bonita como as outras meninas da escola. Meu rosto sempre foi cheio de acne, meu cabelo era armado, meu corpo nunca se encaixou nos padrões. Eu era aquela que ficava sentada no canto, olhando os casais se formando, os grupinhos se abraçando, enquanto eu abraçava meu próprio corpo para tentar me sentir menos invisível. Aos 19, fui morar com meus pais em outra cidade, porque meu pai conseguiu um emprego melhor em Volta Grande. Foi lá que tudo começou de verdade. Nossa mudança foi meio às pressas, porque o aluguel da casa antiga ficou caro demais e a nova parecia perfeita, barata, grande, num bairro silencioso. Minha mãe, Dona Olívia, achou o lugar um pouco abafado. Disse que sentia cheiro de mofo nos cantos, mas meu pai, seu Geraldo, ignorou. A gente não tinha opção. Já na primeira semana, eu percebi que aquela casa era diferente. Tinha um corredor muito escuro que ligava a sala ao meu quarto. À noite, eu sempre tinha a impressão de ver uma sombra parada ali, só me olhando. Eu tentava me convencer que era cansaço, imaginação, medo bobo. No início, eu até ria sozinha. Dizia para mim mesma: "Você assiste filme de terror demais, Gabriela." Mas com o tempo, as coisas pioraram. Objetos sumiam. Eu colocava meu celular carregando do lado da cama, acordava e ele estava no banheiro. Canecas apareciam quebradas na pia. Minha mãe dizia que era distração minha, mas eu sabia que não era. Até que chegou o 12 de junho. Era dia dos namorados. E para mim, sempre foi o pior dia do ano. Eu nunca tive namorado, nunca ganhei uma rosa, um chocolate, um cartãozinho brega de papel. Naquela noite, eu fiquei no quarto mexendo no celular, vendo fotos de casais na rede social, gente sorrindo, ganhando presente, jantando fora. Eu chorei tanto que meus olhos inchavam. Acho que eu adormeci chorando, abraçada na almofada. Foi nesse dia que ele apareceu pela primeira vez. No meu sonho, eu estava deitada na cama, mas não era uma cama comum. Era uma cama gigantesca, com lençóis vermelhos, grossos, pesados. O quarto estava iluminado por velas, mas eu não sentia medo. Senti um cheiro forte de madeira queimada e ouvi uma respiração perto da minha nuca. Quando virei o rosto, vi um homem, ou algo que parecia um homem. Ele era alto, pele quase branca demais, olhos fundos, cabelo escuro. Não falava nada, só me olhava. E quando me tocou, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se ele soubesse exatamente onde encostar. Eu acordei sem fôlego, suada, como se tivesse corrido quilômetros. Quando percebi, minha roupa íntima não estava mais ali. No dia seguinte, eu tentei esquecer. Pensei: foi só um sonho, Gabriela. Sua cabeça tá doida. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E de novo. Por várias noites seguidas, eu sentia aquela presença. Ele me visitava nos sonhos e cada vez era mais intenso. Eu acordava exausta, mas uma parte de mim queria aquilo. Um mês depois, tudo mudou. Eu comecei a ver ele acordada. A primeira vez foi no banheiro. Eu estava lavando o rosto de madrugada quando vi um vulto parado atrás de mim no espelho. Eu travei. Não conseguia gritar. Ele não tinha olhos como da primeira vez, mas eu sentia que era ele. Quando pisquei, sumiu. A partir daí, virei prisioneira. Eu chegava do trabalho. Eu trabalhava como assistente num escritório e corria para o quarto. Não atendia às ligações das poucas amigas que eu ainda tinha. Não respondia mensagem. Minha mãe batia na porta, perguntava se eu estava bem. Eu dizia que estava, mas eu estava me afundando cada vez mais. Chegou um ponto em que eu falava com ele em voz alta. Ele nunca respondia com palavras, mas eu sentia. Era como se colocasse respostas na minha cabeça.
Às vezes, eu sentia uma brisa gelada que percorria meu corpo. Eu gostava. É horrível dizer isso, mas eu gostava. Quando chegou setembro, eu comecei a adoecer. Febre que não passava, dores no corpo, tonturas. Minha mãe dizia que era virose, mas eu sabia que não era. Eu sentia ele me visitar mesmo quando eu estava acordada, mesmo quando eu pedia para parar. Na primeira vez que pedi, senti a mão dele apertando meu pescoço. Eu fiquei imóvel, sem ar, quase desmaiei. Depois disso, sempre que eu tentava resistir, algo quebrava na casa. Um copo, uma lâmpada, até o espelho do banheiro rachou sozinho uma noite. Eu estava virando refém. Meu corpo estava cada vez mais fraco. Eu emagreci 8 quilos em 2 meses. Mas o mais bizarro aconteceu em novembro. Minha menstruação atrasou. Eu fiz um teste de farmácia. Positivo. Eu nunca tive relação com ninguém de carne e osso. Nunca deixei ninguém me tocar. Então, como eu poderia estar grávida? Fiz exame de sangue. Deu positivo. Mas quando fui fazer ultrassom, não tinha nada. O médico me olhou como se eu fosse louca. Disse que poderia ser gravidez psicológica. Mas eu sentia minha barriga crescendo. Eu vomitava o tempo todo. Tinha desejo de comer terra, giz, coisas estranhas. Nessa época, eu estava tão assustada que contei para a senhora Amélia, uma vizinha idosa que morava na casa da frente. Ela era conhecida por benzer as pessoas. Quando contei só metade do que eu vivia, ela segurou minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Minha filha, isso não é doença de médico, é coisa do outro lado." Foi ela quem me levou até a Dona Odete, uma benzedeira que morava numa casinha de madeira num bairro afastado. Quando cheguei lá, antes mesmo de eu abrir a boca, Dona Odete me olhou de cima a baixo e disse: "Você está gerando o que não devia. Isso não é filho, é corrente." Naquela hora, eu chorei tanto que parecia que ia desmaiar. Dona Odete começou os rituais imediatamente. Banhos de ervas, rezas fortes, defumação da casa. Meu pai não entendia nada. Dizia que era besteira, que eu precisava de médico, mas minha mãe ficou calada. Só olhava para mim com uma mistura de medo e pena. Cada reza era uma tortura. Eu vomitava um líquido preto que cheirava podre. Tinha crises de desmaio. Sentia como se algo me arranhasse por dentro. E toda noite eu sonhava com ele me olhando, furioso. Uma noite, sonhei que ele ria da minha cara enquanto minha barriga queimava por dentro. Dona Odete ficou doente do nada. Teve febre alta, ficou de cama. Sem ela, tudo piorou. Eu não saía mais do quarto, só gemia de dor. Minha mãe chorava do lado de fora, implorando para eu comer, mas eu não conseguia engolir nada. Eu sentia que ia morrer. Depois de alguns dias, Dona Odete melhorou. Ela disse que foi Deus quem deu forças para voltar. Voltou para minha casa, mais fraca, mas determinada. Fez uma limpeza tão forte que eu desmaiei 3 vezes. Quando acordei, minha barriga tinha diminuído. Eu sentia que ele tinha recuado. Dona Odete chamou meus pais e disse que a gente tinha que sair daquela casa o mais rápido possível. Segundo ela, aquilo que me atacava não era um espírito humano. Era algo muito antigo, algo que se alimentava da fragilidade de quem morava ali. Ela disse: "Ou vocês vão embora, ou ele vai escolher outro hospedeiro." Demorou semanas para acharmos outra casa. Enquanto isso, ele voltou a aparecer nos meus sonhos. Uma noite, minha mãe entrou no meu quarto tremendo. Me contou que estava sentindo as mesmas coisas. Ele tinha começado a aparecer para ela também. Foi a gota d'água. No dia 12 de fevereiro, fizemos a mudança em silêncio. Não contei para ninguém o que realmente aconteceu. Só sei que desde então carrego dentro de mim uma certeza horrível. Aquilo ainda existe. Está por aí, esperando uma brecha, uma solidão, um coração vulnerável para se alimentar. E assim termina o relato de Gabriela. Uma história tão perturbadora quanto solitária.
Talvez você que está assistindo pense que tudo não passa de imaginação de uma mente fragilizada. Ou talvez acredite que certas portas, quando abertas pela carência e pelo desejo, jamais deveriam ser escancaradas. Fato é que nesta história vemos até onde a vulnerabilidade humana pode ser um banquete para o que existe do outro lado. Entidades famintas por atenção, energia e medo. Quantas pessoas não estão vivendo hoje algo parecido, mas têm vergonha ou medo de contar? Quantos segredos como esse não são abafados pelo receio de serem chamados de loucos? Por isso, eu quero saber de você. Já viveu algo parecido? Conhece alguém que passou por uma experiência que desafia toda a lógica? Compartilhe aqui nos comentários, pois sua história pode ajudar outras pessoas a não se sentirem sozinhas. E se quiser ter seu relato narrado aqui no Mistérios do Além, envie agora mesmo para o e-mail que está na descrição deste vídeo. Eu estou esperando sua história. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.